Existe um senso comum que no saibro existem muito mais trocas de bola. As estatísticas provam que isso não é verdade. Nos últimos grandes lãs, o número de trocas de bola, a duração dos pontos foi exatamente a mesma, tanto na quadra de saibro quanto na quadra rápida. E isso é uma estatística que ela às vezes é até chocante, porque a gente tem a ideia, como a quadra de saibro é um pouco mais lenta, a gente tem a ideia que acaba tendo mais trocas de bola. A gente lembra daqueles grandes jogadores de saibro que jogavam lá atrás, dando bastante spin, jogadores espanhóis, argentinos, os grandes saibristas, né, da história. A gente tem isso na nossa cabeça, só que a realidade é diferente. A realidade é que os pontos duram a mesma coisa, tem o mesmo número de troca de bolas do que na quadra rápida. E isso não difere muito da grama. A grama, os pontos duram ligeiramente menos, mas é muito pouca coisa. Ou seja, da mesma maneira que eu tenho que buscar ser agressivo jogando na quadra rápida, eu preciso buscar ser agressivo também jogando no saibro. E tendo uma boa porcentagem. Não adianta também eu querer ser agressivo e perder a minha consistência. Ou seja, sempre encontrando um equilíbrio entre agressividade e consistência. E existem formas de você tentar ser mais agressivo, seja com saque, seja cortando o tempo, seja acelerando um pouco mais a bola, seja mudando a direção, seja indo mais para frente, pressionando, se posicionando mais à frente e pressionando um pouco mais seu adversário. Todas essas são maneiras de ser mais agressivo. Mas isso é fundamental que a gente consiga também no saibro e em todos os níveis. Muitas vezes nos jogadores mais amadores, o jogador que troca um pouco mais de bolas acaba levando vantagem. Mas essa troca de bolas, a consistência dele é maior, normalmente não na troca de bolas em si, mas ele tem uma maior consistência para iniciar os pontos. Ele consegue cometer menos erros nessas 4 primeiras bolas. E isso acaba fazendo a diferença. E eventualmente uma bola ou outra, ele acaba numa troca mais longa, ele acaba ganhando os pontos. Mas o grande segredo está em conseguir ser consistente nessas 4 primeiras bolas. Conseguir iniciar bem os pontos com um bom saque, uma boa primeira bola, ou uma boa devolução e uma boa primeira bola. E dessa maneira, sim, a gente vai conseguir ser muito mais eficaz na hora de jogar e assim, consequentemente, a gente vai ganhar muito mais partidas. Então existem algumas combinações ou padrões táticos que os jogadores trabalham e treinam para que eles consigam iniciar os pontos de uma maneira um pouco mais efetiva. E uma dessas maneiras é, por exemplo, eu buscar, na hora que eu vou sacar, eu conseguir fazer, por exemplo, saque aberto e pegar minha primeira bola na sequência de forehand para o lado oposto, para o lado aberto da quadra. Então, aqui do lado da vantagem, eu saco aberto, busco que essa bola volte mais ou menos na região do centro aqui e eu consigo me inverter e pegá-la de direita para pegar meu adversário na corrida. Essa é uma ótima combinação. Uma outra combinação aqui, por exemplo, é um saque aberto aqui na vantagem e daí a primeira bola eu tentar pegar de forehand do lado oposto. Da mesma maneira eu pego meu adversário na corrida para aquele lado. Então, os jogadores profissionais, em praticamente 70% das vezes, eles utilizam o primeiro saque aberto, seja do lado do iguais ou seja do lado da vantagem. E aproximadamente também 70% das vezes eles batem a primeira bola de forehand após o saque. Ou seja, eles aproveitam o saque com o golpe mais potente deles, que é o forehand. Então eu tenho que buscar maneiras, principalmente se o meu forehand for melhor que o meu backhand, de conseguir sacar e bater a primeira bola de forehand. E de preferência, se eu tiver oportunidade, mudar a direção, fazendo meu adversário se deslocar e assim aumentando a chance dele cometer um erro não forçado. Uma outra maneira, uma outra combinação que eu posso tentar fazer é saque no corpo, no iguais, né? Às vezes, principalmente quando o adversário está devolvendo de dentro da quadra, não lá de trás, sacar no corpo, para que essa bola flutue um pouquinho e eu tenha tempo também de me inverter ou me posicionar bem e pegar a primeira bola de forehand, seja mudando a direção para o outro lado, ou seja, batendo uma bola ali no contrapé. Apesar de que a primeira opção é melhor, sempre que puder mudar a direção é uma opção um pouco mais vantajosa. E da mesma maneira, aqui do lado da vantagem, eu consigo sacar no corpo e buscar jogar a primeira bola de forehand. Muitas vezes a primeira bola de forehand no backhand do devolvedor. Então isso impossibilita ele de me atacar. Fica um pouco mais difícil para ele me atacar.
Então eu consigo comandar o ponto um pouco melhor, mesmo que eu não defina o ponto na primeira bola após o saque, eu consigo ter o comando do ponto de direita. E algumas outras combinações são saque fechado aqui no iguais e primeira bola de forehand cruzado, porque quando eu saco fechado, saquei aqui no iguais fechado, eu estou jogando meu adversário em direção ao centro da quadra. Se a bola volta aqui, aí sim eu pego ele no contrapé do lado do iguais ali. E desse lado aqui, do lado da vantagem, eu posso sacar fechado e buscar pegar essa primeira bola de forehand no backhand dele. Ou seja, o meu saque força ele para o centro e daí eu me inverto e jogo essa bola com peso no backhand dele. É uma outra boa maneira de começar os pontos. Então, se eu for jogar, se eu conseguir ter essas combinações e saber, ter treinado isso e saber o que eu consigo fazer, o que eu não consigo fazer, fica muito mais fácil na hora que eu vou jogar. No segundo saque é muito mais complicado eu conseguir definir onde vai voltar essa devolução. Normalmente as devoluções de segundo saque, os devolvedores agridem um pouco mais. Então, às vezes eu não vou ter a primeira bola na minha mão. Então, até por esse motivo, eu tenho que jogar com uma boa porcentagem de primeiro saque, para que eu consiga comandar um pouco mais os pontos nos meus games de saque e assim eu corra menos riscos de perder o saque, de ter o saque quebrado. O que acontece muitas vezes é que os jogadores eles vêm sacar e arriscam muito, erram uma bola aqui, uma bola ali, uma dupla falta, um ponto que o adversário jogou bem, ele já quebrou o saque. Então eu tenho que tentar combinações para que eu aumente a probabilidade de eu manter meus games de saque, de eu confirmar meus games de saque. E não que eu entre ali e seja uma loteria cada game de saque. Então por isso eu preciso estabelecer padrões. O que eu quero fazer com o saque? O que eu quero fazer com a primeira bola? Qual é o golpe mais forte do meu adversário? Qual é o buraco ou o golpe um pouquinho mais fraco que ele tem? Ele se move bem? Ele tem dificuldades para se movimentar? Ou ele é um jogador muito rápido que chega em todas? Então tudo isso eu tenho que levar em conta na hora de montar a minha estratégia e assim ter as decisões táticas na hora que eu for jogar os pontos.